Agora, falou, olha, eu quero ser reconhecido como Diego Alves, não o pegador de pênaltis. E a gente faz o quê? A gente mostra e aí vem. É inevitável. Diego Alves, o pegador de pênaltis. Aí ele fica bravo. Mas é um grande goleiro, né? Ele vai mostrar as outras qualidades que ele tem também atuando pelo Flamengo, mas ele tem essa característica, ele é um grande pegador de pênaltis. Então a gente vai chamá-lo assim. Se ele continuar pegando pênaltis, mais ainda, Diego, não tem jeito. Na fase dele na Almeria, de 13 cobranças de pênaltis, ele pegou 7. E depois no Valência ele continuou pegando pênalti de Messi, Cristiano Ronaldo. E, enfim, não tem como esquecer esse apelido do Diego Alves. É, legal. Bom, então vamos agora até o Ninho do Urubu, ao vivo, depois de mostrarmos aí a apresentação do Diego Alves, o goleiro, né, o reforço do time do Flamengo. É mais um que chega para essa temporada. E nós temos aqui o Ricardo Lai para trazer mais informações para a gente. Boa tarde, Ricardo Lai. Oi, Preto. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Fox. E agora a gente vai mostrar, Preto, o primeiro treino do Diego Alves aqui no Ninho do Urubu. Os portões fechados até agora, mas a gente tem imagens da Flá TV, que registrou esse primeiro trabalho do Diego Alves. Primeiro um trabalho dentro da academia, né, de reforço muscular, e depois ele foi para o campo, né, um treinamento ainda que não estava chovendo no momento que ele estava treinando. O treinamento comandado pelo Vitor Hugo, que é o preparador de goleiros do Flamengo, e o Diego Alves mostrando aí bastante agilidade, o treino de chute a gol. E o goleiro do Flamengo, o novo goleiro do Flamengo, portanto, já fez o seu primeiro treinamento aqui no CT do Ninho do Urubu. Lembrando que ele não vai estar para jogar amanhã contra o Palmeiras. Amanhã é o Thiago, o nome dele ainda tem que ser regularizado no boletim informativo diário da CBF. E há uma expectativa também de ele estar ok, né, regularizado para o próximo jogo, que é contra o Coritiba no fim de semana, né, o jogo na Ilha do Urubu. Claro que aí vai depender do técnico Zé Ricardo, em conversa com o Vitor Hugo, que é o preparador de goleiros. Aí a expectativa, se ele não conseguir jogar no próximo fim de semana, no meio da semana tem Copa do Brasil, que ele não está inscrito, então restaria o jogo contra o Corinthians. No outro fim de semana, o jogo em São Paulo. Mas imagens aí que você conferiu do primeiro treinamento do Diego Alves com a camisa do Flamengo. O técnico Zé Ricardo está trabalhando o time que enfrenta o Palmeiras nesta quarta-feira. O Miguel Trauco, né, voltou de suspensão, está liberado, né, está à disposição do técnico do Flamengo, e falta saber como que o Zé Ricardo vai encaminhar esse time. Por enquanto, treino fechado, e daqui a pouquinho, a previsão aí a partir das 5 horas, aí a gente tem o acesso liberado aí para conferir esse trabalho do Zé Ricardo. Ingressos vendidos para o jogo de amanhã na Ilha do Urubu contra o Palmeiras. Por enquanto, 11 mil ingressos, pouco mais de 11 mil ingressos vendidos. O setor norte da Ilha do Urubu está esgotado, e a expectativa havia uma expectativa de público recorde, né? Já que o último jogo contra o Grêmio, 16.690 torcedores pagantes, foi o maior público da ilha até agora, mas com essa chuva, a expectativa acho que não vai se confirmar de maior público. Mas a gente tem que esperar, tem que aguardar, né, Preto? Porque de repente amanhã ainda os ingressos podem ficar esgotados se a gente ter aí o recorde de público na Ilha do Urubu, pessoal. Claro, eu imagino que vai ser recorde de público. Esse jogo, jogaço Palmeiras e Flamengo, até pelo fato de um passado recente, a temporada passada, disputa de Campeonato Brasileiro com o Palmeiras na ponta e o Flamengo tentando chegar, isso acirrou ainda mais essa rivalidade. A coisa do cheirinho, né? Do muita cheiro, rivalidade entre Palmeiras e Flamengo. Tinha aeroporco, tinha então, tudo. Acho que é jogo para estádio lotado. Ricardo Lá, enquanto você trazia as informações aqui do time do Flamengo, eu estava pensando e consultando aqui a Helena, que tem uma memória maravilhosa, e também o Ribeirão, a respeito do Muralha, da última vez que ele foi convocado. Né? E já que teve oportunidades na seleção brasileira, não seria possível a comissão técnica da seleção convocar 2 jogadores no mesmo time? Porque você tem aí pelo menos 2 goleiros do Flamengo agora que são convocáveis. O Muralha, que frequentou a lista, e o Diego Alves, que na última convocação estava presente. É difícil a convocação de um goleiro que não esteja atuando, né? Porque o Muralha está sendo reserva do Thiago. A gente não sabe nem se ele vai ser o 2º ou 3º goleiro agora com a chegada do Diego Alves. Mais ou menos. Então, a questão é a seguinte... Mais ou menos. O Alisson é uma realidade. Então, é aí que eu ia chegar. Goleiro é uma posição de confiança do treinador. Nem sempre você tem aquele que está em melhor fase. Por exemplo, aqui no futebol brasileiro, temos goleiros em grande fase, mas que não têm sido convocados. E o Alisson segue sendo chamado, mesmo não tendo sido durante
muito tempo titular absoluto da equipe da Roma, mas é um cara que tem a confiança do Taffarel, que é preparador de goleiros, e também do técnico Tite. Então, como é uma posição de confiança, não duvido que algum jogador que não esteja atuando como titular possa ser chamado. Só que eu acho que hoje tem muitos goleiros do futebol brasileiro em melhor fase do que o Muralha, até de quando o Muralha era o titular do Flamengo ainda. Então, acho que o Muralha, aos poucos, vai perdendo espaço também na seleção brasileira. O próprio Taffarel, que é o preparador de goleiros, em 93, as eliminatórias para a Copa de 94, ele não era titular. Se eu não me engano, era o Regina, o time em que ele jogava na Itália, não vinha jogando e mesmo assim era chamado. Se recuperou, fez uma grande eliminatória e depois foi o titular absoluto, ajudou o Brasil no Tetra. Então, essa posição de goleiro é sempre uma situação diferente de outras posições no campo de futebol. Você falou alguma coisa? A gente viu as imagens do Diego Alves com os companheiros aí do Flamengo, inclusive com o Muralha. Parece que ele está muito bem. Já a gente pode até perguntar para o Lai o que vai acontecer com o Muralha nesse time, se ele vai permanecer, como é que fica a situação dele com o Diego Alves chegando. Podemos deixar isso como interrogação nesse momento para o Ricardo Lai informar já? Eu quero voltar com o Ricardo Lai. Já está acontecendo a entrevista lá no Newton Santos, tá? Opa, então, já eu volto com o Ricardo Lai. Tá aqui o